Salve, salve nação rubro-negra! Sejam todos bem-vindos ao canal Torcedor Fla React. Rapaziada, antes de tudo, já aproveita, desce o likezão nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixando os créditos aqui a ESPN, canal de esportes. Marcos Braz solta a voz sobre o caso Bruno Henrique. Então acompanha o vídeo e vamos que vamos. O Flamengo soube, você já sabia de antemão, teve a questão do STJD, como foi conversar com o atleta, como que ele está e como é que a diretoria do Flamengo se porta nesse momento com o jogador sendo investigado por questão de esquema de apostas, etc. Bem, o Flamengo não é essa investigação. O Flamengo foi comunicado pela FIFA há um tempo atrás que teria um atleta sendo investigado. Isso passou para o STJD. O Flamengo chamou o atleta deu as explicações pertinentes. Na época, a gente enviou para o STJD. Ato contínuo, o STJD acredito que deva ter investigado, analisado as respostas, os lances, arquivou o processo. Nós também tivemos não acesso, mas essa informação, e isso foi passado para a CBF. Parece que a CBF, em ato contínuo, passou para as autoridades, relatou às autoridades sobre isso aí, e aí num segundo momento, aí ninguém tinha acesso, que estava em segredo de justiça, deflagrou essa operação aí, essa investigação. Isso foi num segundo momento, e é claro, o Flamengo não sabia absolutamente de nada neste segundo momento de que teria essa investigação. O Flamengo, claro, como uma instituição, o Flamengo é o que tem mais interesse que isso se resolva. O Flamengo tem interesse também em muito que isso se resolva. Lógico, como as autoridades, todo mundo do meio esportivo, todos aqui. O Flamengo estará contribuindo da forma que for possível em que a justiça necessite dessa contribuição. Dará também apoio ao atleta em ato contínuo, porque ou pelas relações humanas que tem com o atleta, ou até pela presunção da inocência que a gente tem que ter desde o começo. E agora com muita calma, com muita tranquilidade, aguardar as ações da justiça e você ir respondendo e ajustando conforme for todos os atos que o atleta terá que responder também. Como é que foi a conversa com ele? Ele está se sentindo bem, enfim, está abatido, pediu para jogar? Como é que está sendo essa preparação, até psicológica, para o atleta no momento como esse? Nós tínhamos uma programação do treino hoje de manhã, pós-treino, a viagem aqui estamos aqui para Minas Gerais. E quando ele chega no CT, eu converso com ele pessoalmente, com mais uma pessoa. A gente pergunta em relação a como é que ele estaria, porque ele estaria no jogo de amanhã, está no jogo de amanhã. Conversei com o Felipe Luiz, também algumas coisas antes de entrar nessa conversa com ele, e ele treinou normalmente e seguiu as suas atividades normalmente, como estamos aqui indo para o jogo. Ele a todo momento estava muito tranquilo, dizendo que não teria absolutamente nada com isso, que ele também teria o maior interesse do mundo de entender o que aconteceu e, claro, estará pronto para a justiça, para qualquer situação em que ele terá que dar explicações daqui para frente. Quanto que isso mexe no meio de uma semana entre finais, de Copa do Brasil, isso acontecer com vocês? Sim, assim, como é uma investigação que já tem há algum tempo, uma investigação que já veio de Brasília, numa precatória para o Rio de Janeiro, para que se deflagrasse a operação aqui, a gente também não pode ser irresponsável de achar que
operação poderia ser feito depois das finais ou não, né? A gente não tem acesso aos autos, então eu não vou ser irresponsável, porque se a operação foi feita hoje, eu acredito que a Justiça e os delegados, os procuradores que estão envolvidos, com certeza entenderam que era necessário fazer a operação o mais rápido possível. Eu, como vice-presidente de futebol, eu gostaria que essa operação nunca tivesse, mas se tivesse, fosse a partir de domingo, na segunda-feira, após uma decisão como essa. Não vou falar para você que é uma situação normal, que eu não poderia falar nunca em relação a isso. O que eu posso falar para você é que nós estamos tentando minimizar, não o fato, mas minimizar as ações de uma busca e apreensão com os atletas, uma busca e apreensão dentro do CT do Flamengo, para que nós possamos ter a tranquilidade devida, não só para o jogo de amanhã, que é muito importante, mas principalmente para o jogo de domingo, em que a gente disputa um título nacional contra um adversário forte, com a sua torcida na casa do adversário. Então a gente está tentando minimizar neste sentido, e acho que os jogadores são experientes, são jogadores em que entendem essas ações, e que eu tenho a certeza absoluta que isso aí será esclarecido, como é de interesse a todos, de maior interesse ao Flamengo, ao Bruno Henrique, toda a sociedade, e claro, que dê tudo certo no domingo, que esses fatos, esses atos não tenham atrapalhado a decisão de domingo. Você falou que o Bruno Henrique está tranquilo, que você conversou com ele. Vocês entraram nos detalhes da denúncia? Você chegou a falar com ele sobre o fato dos parentes terem feito uma conta nessa bet na véspera da partida do Santos e apostado valores altos, né, milhares de reais, num palpite bem específico? Vocês chegaram a falar sobre esses detalhes? Não, porque ninguém tinha acesso a essa ação. Essa ação estava, parece que até há poucas horas, em segredo de justiça. Me parece que ela só saiu do segredo de justiça após a deflagração da operação. Então, ninguém tinha acesso. Eu sou sabedor desta sua pergunta há pouco tempo, que eu venho conversando com o vice-presidente jurídico sobre os fatos, e eu não tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse tema específico que você está falando. O que eu posso falar é que, mais uma vez, ele terá tempo hábil para poder não só falar com vocês, mas esclarecer para a Justiça, porque é de interesse dele também deixar claro que a história do Bruno Henrique dentro do futebol é uma história ilibada, é um atleta profissional em que sempre teve os valores da família, os valores da união do grupo, os valores de um profissional em que é o primeiro a chegar, sempre ali como o último a sair. Então o histórico dele é esse, sendo esse a pessoa que mais tem interesse de que seja resolvido e explicado este tema é ele. Tenho certeza absoluta que na hora certa ele irá, junto com seus advogados, tratar desse tema. Marcos, vocês já chegaram a procurar saber informações da época do episódio? Por exemplo, a gente levantou aqui que ele estava pendurado, tinha um jogo com Fortaleza e um jogo com o Palmeiras depois, e o Flamengo tinha voltado para a briga. E aí é óbvio que isso é questão da investigação e do próprio Bruno, mas se não houve, de repente, a intenção que o jogador costuma fazer de tomar o cartão para jogar contra o Palmeiras. E aí, aqui, comentando com alguém pode ter usado isso, mas não o jogador pegar e falar, joga. O que eu posso te falar é sobre esse lance específico que está sendo investigado, parece que foi no último lance quase do jogo, bem no final do jogo, e ele sequer toca no jogador. Ele não comete a falta para o cartão. Mesmo assim, ele toma o cartão, reclama e é expulso. Se não me engano, é isso. Tem muito tempo, tem quase um ano
Eu não sei todos os lances em que, é claro que como esse fato novo do Bruno Henrique hoje de manhã, nós começamos a ficar atentos em relação a rever lance, ajustar as coisas que poderiam ter ocorrido naquela época, mas para responder a tua pergunta, tem muito tempo e a gente não tem o conhecimento dele isso aí nunca foi solicitado nem a ele e nenhum atleta para tomar nenhum cartão amarelo espontaneamente ou de uma maneira que seja provocativa. Isso não existe aqui no Flamengo.